Fenelon Rocha, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia. Está tudo bem, prazer estar com você. É um prazer recebê-lo mais uma vez para falar inicialmente sobre a votação da LDO na Assembleia Legislativa. O governo estava querendo aprovar logo a lei de orçamentos do Estado, né? A lei de diretrizes orçamentárias, LDO, e essa lei era para ter sido aprovada na Comissão de Finanças na semana passada. Não foi votada porque o deputado João Madison pediu vista, ou seja, pediu tempo para analisar. O certo é que o deputado já disse que hoje devolve o processo na Comissão de Finanças, da qual ele faz parte, e a expectativa é que deve ser aprovada ainda hoje e já vai ser encaminhada para plenário. E também a expectativa é que flash seja aprovado hoje de manhã. E aí eles já entram em recesso dia 15? Dia 17, eles oficialmente entram em recesso. A obrigação fundamental para entrar em recesso é a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias. Deve ser aprovada hoje. Então, tecnicamente, já podem pensar no recesso. Já podem pensar nas férias. Olha, Fenelon, ontem você prometeu de dizer para a gente, para os nossos telespectadores, algumas cidades e cidades importantes do Piauí, onde progressistas e petistas terão embate na sucessão de 2020. Veja bem, dos 10 maiores redutos eleitorais do Estado, já há um quadro de confronto em 5. Em Teresina, em Picos, Oeiras, União e Pedro II. Em todos esses 5 municípios, eles terão um embate. E poderão também ter embate em outros municípios, também entre os grandes. Isso é só um reflexo do que deve acontecer em todo o estado do Piauí. De um lado, um grupo capitaneado pelo PT, de outro, um grupo capitaneado pelo PP. Isso tudo tem a ver com a eleição do ano que vem? Tem. Mas tem, sobretudo, com a eleição de 2022, onde o que se desenha é um confronto entre grupos liderados por esses 2 partidos. Certo. E assim a gente pensa nas maiores lideranças de cada partido, né? De um lado, Ciro Nogueira, de outro, Wellington Dias. Vamos falar da reforma da Previdência. Não houve acordo ontem para a inserção de estados e municípios. Antes do Fenelon comentar e a gente entrar em mais detalhes sobre o que deve acontecer hoje em Brasília, porque o texto complementar, o voto complementar do relator não foi votado ontem, né? Só lido, e aí deve acontecer essa votação hoje, ninguém sabe se esse calendário vai ser atrasado, mas estados e municípios estão fora. O governador Wellington Dias, que era um dos principais articuladores nessa negociação, falou sobre o assunto. Infelizmente, nós temos uma meia reforma, uma reforma que deixa um problema de 100 bilhões de reais, que é o déficit da Previdência de estados e municípios, fora do sistema da Previdência. Eu creio que os 27 governadores, e destaco aqui os governadores do Nordeste, pensando no Brasil, não é? Inclusive muitas vezes dialogando, num diálogo que não é fácil com os partidos, no diálogo com as nossas bancadas, mas pensando no Brasil. É necessário encontrar uma solução para o Brasil. E, pelo visto, não é esse o desejo, não é, expresso no relatório. Ao tirar estados e municípios, deixa os governadores, deixa um conjunto de líderes de fora do processo da reforma. Essa negociação, que também foi muito intermediada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, não teve sucesso. Fenelon, há possibilidade de, no plenário, essa situação ser revertida e também dessa votação prevista para hoje até ser um pouco modificado, até mesmo adiado esse calendário, por causa também de indefinições e de atuação da oposição. Sim, a gente tem resistências na oposição e no governo, porque o próprio Centrão, ele trabalha para prorrogar, para adiar a votação. Então, a gente vê ainda muita coisa por definir, inclusive o texto referente à participação de estados e municípios, que pode ser motivo de algum destaque, se é que tem algum destaque sobre isso, na própria comissão especial e certamente vai ter destaque no plenário. Vamos a Brasília, ainda continuando sobre esse assunto com o Délio Rocha. O Délio, o presidente, aliás, o relator, né, da reforma da Previdência, o deputado Samuel Moreira, disse que tentou, né, nesse voto complementar, ainda preservar direitos sociais, porque é importante que, apesar
do que se prevê de economia de mais de R$1 trilhão ao longo, no prazo de 10 anos, né, ao final de 10 anos, mas de tentar manter o foco nos benefícios sociais que a reforma deve trazer, segundo o trecho inicial que chegou na Câmara dos Deputados, enviado pelo governo federal. E essa votação, como a gente dizia aqui, Délio, pode não acontecer hoje. Bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Fenelon Rocha, bom dia a todos. Olha, Nádia, estados e municípios ficaram mesmo de fora do texto da reforma da Previdência, pelo menos na comissão especial, no parecer que foi apresentado ontem pelo relator Samuel Moreira. Algumas mudanças foram efetuadas ontem na nova versão. Muitas categorias agora vão ter direitos a regras especiais, vão ter direito a regras especiais de aposentadoria. A nova versão também reduz a idade mínima para professores da rede pública de ensino. Antes, na versão anterior, a idade mínima era de 60 anos, agora passou para 57. E esse texto que foi apresentado ontem deve ser votado ainda hoje na comissão especial. Olha, Nádia, embora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenha dito aí que os estados e municípios ainda podem ser incluídos nesse texto na comissão especial, dificilmente isso vai acontecer. A possibilidade maior é que isso aconteça no plenário da Casa, mas mesmo assim é muito difícil, vai depender de muitas negociações e a gente já percebeu nas últimas semanas que um acordo em relação a este tema está muito difícil. Nádia. Agora, os governadores, né, Fenelon, precisam fazer uma negociação diferente com os deputados, porque se for para modificar no plenário, aí é uma outra conversa. Bom, eles têm duas possibilidades. Fazer a mudança no plenário, como disse o Délio, é muito difícil a mudança agora na comissão especial, porque inclusive depende de existir ou não o destaque sobre o tema de interesse específico. Se não existir o destaque, essa possibilidade do tema ser tratado nem aparece, né? Aí, então, sobram duas alternativas. Uma, fazer a reforma mudando no plenário. Outra, fazer uma reforma nos estados, nas assembleias. E aí os governadores não querem. Por que eles não querem? Porque na hora que eles apresentam uma proposta de reforma nas assembleias legislativas, não é a reforma do Bolsonaro, não é a reforma da Câmara, é a reforma dele. Aí o ônus é muito pesado. Aí ele vai ter que dizer para o servidor, eu estou tirando benefícios seus. E o ônus é pesado, realmente.